Olá, meus amigos. Nós estamos já no terceiro dia dos 10 dias de oração. E eu tenho um desafio para você. O desafio é você continuar orando por 5 pessoas de sua família. Pessoas que, quem sabe, se afastaram do Senhor Jesus, ou pessoas que precisam, de alguma maneira, ter um encontro com o Senhor Jesus. E no nosso manual de programa, também fala para nós que nós podemos orar para que a nossa família permaneça fiel aos princípios do Senhor e que nós realizemos os cultos na nossa casa de manhã e de noite para o fortalecimento diário da nossa família. Você sabe muito bem que as bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. E é por isso que nós temos que buscar ao Senhor logo nos primeiros momentos, quando nós acordamos. E também nós temos um bom motivo para agradecer a Deus à noite, depois de um dia de atividades, de trabalho, poder juntar a família e agradecer a Deus por todas as dádivas que Ele nos ofertou ao longo do dia. Bom, eu quero falar a você, ao seu coração, só um pouquinho sobre as atividades espirituais que nós podemos fazer em família. E eu quero convidar você, nesse instante, a abrir a palavra de Deus, porque tem um capítulo, tem um livro, tem um verso que me chama muito a atenção, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15, onde diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses da além do Eufrates, do Egito, ou se você vai escolher o Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amigo, servir ao Senhor é uma escolha que eu e você podemos fazer em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. E eu convido você para que juntos possamos servir ao Senhor durante todos os dias da nossa vida. Nós temos que convidar os nossos filhos, nós temos que convidar o nosso cônjuge para servir ao Senhor. E nós o fazemos através do culto familiar, quando nós chamamos eles para adorar ao Senhor. Veja só, de manhã e à tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Isso está escrito no livro Orientação da Criança, na página 360. Você já percebeu? Parou para pensar que o universo toma nota quando uma família se coloca reunida e ali cantam louvores a Deus, ali estudam a palavra de Deus, ali oram pedindo para que Deus dirija a cada momento, cada segundo da vida dos membros da família. Qual é o pai e qual é a mãe que não está preocupada com seus filhos e não querem o melhor para os seus filhos? Para que você possa então estimular o amor à Bíblia, você tem que aproveitar as horas do culto na sua casa e convidar os seus filhos para lerem a Bíblia juntos. Eu gosto da ideia de que quando nós abrimos a Bíblia, ali cada um lê uma porção dela. Cada qual lê uma parte e com isso você vai estimulando nos seus filhos o desejo, o interesse em aprender as sagradas letras. O culto precisa ser breve. Ele precisa ser cheio de vida. Nós temos que fazer um culto vibrante, atrativo, que nós atraiamos a atenção dos nossos filhos e eles tenham o gosto e o desejo de participar. Eu quero dizer para você que o culto ele pode e deve ser adaptado conforme a situação, conforme o momento.
Você pode até fazer um culto um pouco mais longo, você pode até fazer um culto bem breve por causa de crianças pequenas. Todos devemos tomar parte na leitura da Bíblia. Todos devemos nos interessar em fazer uma parte. E com isso, nós vamos despertando o gosto, o interesse por todos os membros da nossa família nas histórias sagradas que o bom Deus revelou para todos nós. Eu quero dizer para você que você deve manter prioridade na comunhão em família. Veja só o que diz Ellen White no livro O Lar Adventista, página 218. Sua primeira obrigação no culto familiar é para com os seus filhos. É você dando boas orientações. É você apresentando as histórias da Bíblia de tal maneira que você cative a atenção, que os olhos do seu filho e da sua filha brilhem pelos ensinamentos que o Senhor Deus nos deixou. Todo lar cristão, ele deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor, de manhã e de noite. Aí eu me preocupo muito com isso, porque eu tenho percebido nas minhas andanças por aí, de que o culto familiar está quase esquecido nos lares de muitas pessoas. O culto de pôr do sol está quase esquecido nos lares de muitas pessoas. Sabe, amigo, sabe, amiga, é nestes momentos de culto familiar, onde nós abrimos o nosso coração a Deus com fervorosas orações, é que nós vamos cativando os nossos filhos em depender do Senhor nas pequenas e nas grandes coisas da vida. É ali que nós fazemos fervorosas orações, pedindo bênção para Deus e orientação para o nosso dia a dia. Para a tomada de decisões, nós não podemos nos esquecer o que Josué falou há muito tempo atrás. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, custe o que custar, nós vamos fazer a nossa parte, custe o que custar, e há uma responsabilidade enorme para eu, pai, e para você, mãe, no culto familiar aí no seu lar. O Senhor do céu, ele passará por alto tais lares sem deixar ali alguma bênção? Quando nós não realizamos o culto familiar, será que o Senhor vai passar por alto? Sem deixar alguma bênção na nossa casa? Nós temos que demonstrar a nossa religião no lar. É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. Se nós buscássemos mais a Deus na nossa casa, se nós instruíssemos os nossos filhos nas sagradas letras, no culto familiar de manhã e de noite, a nossa igreja teria mais poder. A menos que os pais assumam o seu trabalho como devem, será difícil levar a juventude a sentir o seu dever. Pense bem nisso. Se a religião reinar no lar, será levada para a igreja. Os pais que fazem sua obra para Deus são um poder para o bem. O livro Orientação da Criança, na página 382, diz isso daí. Meu amigo, minha amiga, nós temos que ter religião dentro da nossa casa. Nós temos que viver a religião do Senhor dentro do nosso lar. Cada família é uma igreja sobre a qual preside os pais. A nossa casa é uma igreja, é a primeira igreja. Quando o pai, a mãe, como sacerdotes do lar, nós levamos as instruções corretas para os nossos filhos. Eles vão praticar na vida, no dia a dia. E o melhor, eles vão levar para a igreja e influenciar outros nos caminhos do Senhor. Devido à grande falta de devoção e santificação no lar, a obra de Deus ela é grandemente impedida. Nenhuma pessoa pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica.
e em suas relações comerciais. Isso está escrito no livro Orientação da Criança, na página 381. Percebeu? Tudo começa na nossa casa, no nosso lar. O lar tem que estar arejado, o lar tem que estar limpo, o lar tem que estar agradável, o lar tem que ser o melhor lugar do mundo. Os nossos filhos então são atraídos e ali juntos, marido e esposa, que são os sacerdotes do lar, dão os ensinamentos e com isso os nossos filhos vão carregar para todos os dias da vida deles. A família, meu amigo, como eu já disse, ela é uma igreja. Os pais e as mães, eles devem tornar uma regra que seus filhos assistam o culto no sábado. Nós não podemos deixar de qualquer jeito. Nós não podemos deixar que os nossos filhos simplesmente, hoje eu vou na igreja, não, amanhã eu vou na igreja, eu não vou hoje, eu não vou depois e assim por diante. Nós temos que convidar os nossos filhos. Cada sábado, os nossos filhos têm que estar conosco na igreja adorando o Senhor. O livro Orientação da Criança, ele continua dizendo que todos os que fizerem o voto batismal têm se consagrado solenemente ao serviço a Deus e estão sobre a obrigação da aliança e de colocar a si mesmo e aos seus filhos onde possam obter todos os incentivos e encorajamentos possíveis na vida cristã. E a gente consegue isso na igreja. É na igreja que a gente orienta, é na igreja que a gente fala, a igreja é o resultado de tudo aquilo que foi dito lá na nossa casa. Mas lá na igreja a gente exerce então a nossa influência em cima daqueles outros que não têm todos esses privilégios que nós temos. A família, ela ajuda a desenvolver o caráter. E olha, eu vou dizer para vocês, vocês determinarão o que eles serão e o que farão em favor de Cristo e dos semelhantes e pela própria salvação. Vocês serão abençoados quando vocês orientarem os filhos de vocês de maneira correta. E é dentro da vossa casa, é nos cultos familiares que vocês realizam isso de manhã e de tarde. O futuro de seus filhos testificará do caráter e da obra de vocês. Afinal de contas, o fruto, ele não cai longe do pé. O seu filho será o que você é. Se você der um testemunho correto, se você levar a palavra de Deus para os seus filhos da maneira correta, realizando os cultos na vossa casa, não tenho dúvidas nenhuma que os seus filhos, quando casarem, levarão isso para a casa deles. E aonde eles forem, eles serão uma bênção do Senhor. E eles influenciarão outras pessoas para que sigam o caminho do Senhor Jesus. Eu quero fazer um apelo para você, meu amigo e minha amiga. Por favor, não desista de realizar o culto na vossa casa. Lembre-se das palavras de Josué, há muito tempo atrás. Não importa o que A faz, não importa o que B faz, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós manteremos a bandeira do príncipe Emanuel bem alto. Nós demonstraremos para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, que nós temos um Deus, o Todo-Poderoso, e Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. E Ele irá nos ajudar, Ele irá nos indicar o caminho, Ele irá nos dar sabedoria para que os nossos filhos possam ser instruídos no caminho do bom pastor e quando Jesus então voltar, Ele possa olhar para a nossa casa, para a nossa família e dizer, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Meu amigo e a minha amiga, fica a minha bênção a você, para que você continue sendo fiel ao Senhor, realizando os cultos em vossa casa e que o bom Deus prospere o teu caminho, a tua vida e que você seja realmente uma bênção para os seus parentes e para todas as pessoas que você entrar em contato. Que Deus te abençoe e que tenha um lar muito abençoado no Senhor Jesus, é o meu desejo e a minha oração. Amém. Hoje estamos no nosso 4º dia de oração. E é um privilégio, depois de ouvir a mensagem desta manhã de domingo, saber que o nosso Deus está disposto a nos receber e abençoar nossas orações. Conforme nosso combinado aqui,
a nossa missão espiritual nesse dia é enviar uma mensagem com o link do vídeo de incentivo e esperança para os nossos 5 familiares. Adventista / 10 dias de oração. Nós temos muitos motivos para dizer a Deus muito obrigado pelos nossos parentes. Eu compartilho com vocês aqui uma linda história que está no livro de João, capítulo 5, quando Jesus se aproximou de uma pessoa. Diz a história que Jesus tinha ido ao templo subiu a Jerusalém para adorar na festa dos judeus. E lá em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque, que em aramaico significa Betesda, casa de misericórdia. E nessa entrada, muitas pessoas se acostumavam a aglomerar ali, e eram pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, coxos, paralíticos. E eles aguardavam uma crença que existia na época do movimento das águas. E o primeiro que descesse as águas recebia cura. E aquele homem estava ali já há 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Queridos, olha que coisa maravilhosa. Jesus procurou saber quem era aquela pessoa, por que ele estava ali tanto tempo. E Jesus ofereceu algo maravilhoso: você quer ser curado? Sabe, uma boa coisa que nós podemos fazer é se aproximar dos nossos parentes, ligar para eles. Como você está? Em que eu posso te ajudar? Sabe, é um momento nesses 10 dias de nós reatarmos amizades, o carinho dos nossos familiares, interceder por eles, saber como é que eles estão. E Jesus perguntou para este homem: você quer ser curado? Olha o que ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas estão agitadas. E enquanto eu tento, outro chega antes de mim. Possivelmente tem alguns parentes nossos que por muito tempo ninguém os ajuda. E quem sabe essa oportunidade que o Espírito Santo tem de convidar você para ajudar um dos seus parentes. Envie uma mensagem, uma carta, um telefonema. A sua presença na vida dessas pessoas vai fazer muita diferença. Portanto, nessa manhã, eu quero convidar você para orar comigo. Assim como Jesus foi até os necessitados, que a gente também possa ir até os nossos parentes, que muito precisam do Salvador. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, obrigado por nos dar uma família, por nos dar parentes, pessoas queridas que fazem parte do nosso vínculo de sangue, mas que mais do que isso faz parte do nosso coração, da nossa grande família, que é a família de Deus, a tua família, Senhor. Pai querido, nos dê sabedoria para aproximarmos das pessoas, sabemos tratá-las com amor, com graça, com bondade, saber o que perguntar e saber como oferecer uma ajuda a elas. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Que o nosso coração seja e esteja disposto a servir, a se aproximar das pessoas e amá-las onde elas estão. E a partir daí, levar a tua bênção, levar o tanque de Betesda, a casa da misericórdia, a essas pessoas a Cristo Jesus. Usa-nos nesse dia, Senhor, conforme a tua graça. Em nome de Jesus. Amém.